E neste vídeo eu vou te mostrar na prática a diferença entre um bloco de concreto celular feito apenas com a espuma e outro feito com a espuma e com EPS reciclado na composição. Então, se você quer ver na prática qual a diferença entre esses dois tipos de bloco, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Então aqui nós temos vários blocos de concreto celular e dentre esses eu separei dois blocos feitos apenas com a espuma. Essas duas amostras aqui não tem EPS reciclado na composição e essas duas amostras têm o EPS reciclado na composição. Aparentemente eles parecem ser iguais, idênticos, mas na prática existem algumas pequenas diferenças que eu vou te mostrar agora. O primeiro ponto que a gente pode conferir é o peso desses blocos. Vamos medir o peso, vamos pesar as duas amostras, uma amostra de cada, para a gente ver qual a diferença no peso que esses dois tipos de blocos favorecem. Então, primeiro, o bloco apenas com a espuma, sem o EPS. E esse bloco ele está pesando 12,8 kg. É um bloco maciço de 30 por 60 por 10 de espessura e pesa 12,8 kg. Vamos pesar esse. E o bloco com EPS pesa exatamente 9,1 kg. Aparentemente esse bloco está bem mais leve do que o outro que foi feito só com espuma. Então a gente percebeu que o bloco feito só com espuma está mais pesado do que o bloco feito com espuma e EPS. E por que isso acontece? Basicamente, esse bloco, esse traço aqui, ele está realmente mais reforçado do que o traço feito com EPS na composição. Esse traço é o que a gente é acostumado a trabalhar, que a gente já trabalha há vários meses com ele. E esse aqui é um traço novo que a gente está testando, eu estou desenvolvendo e tentando criar um traço bem resistente, com boa qualidade de acabamento, sem utilizar o EPS na composição. A gente está aumentando muito o volume de produção aqui da fábrica e a gente está tendo alguma dificuldade para conseguir o EPS reciclado na rua. Então, pensando já num futuro próximo, em uma falta de EPS na rua para a gente conseguir produzir os nossos blocos e não precisar parar a nossa produção por falta de insumo, a gente teria um traço similar feito sem o EPS. A grande desvantagem desse traço aqui, além dele ser mais pesado, quando a gente produz um bloco de concreto celular com essa densidade que você viu agora, com esse acabamento e com essa resistência principalmente, fica bem caro. A gente precisa colocar bastante cimento nesse traço. Para a gente tentar manter o preço do nosso produto, o preço que a gente já trabalha hoje no mercado, são necessários ainda alguns testes para a gente tentar manter uma resistência adequada para ele ser utilizado para alvenaria de vedação e talvez reduzir um pouco o peso e reduzir a proporção de cimento nesse traço para a gente tentar trabalhar com um peso próximo desse que a gente trabalha aqui, de 9 kg alguma coisa. Em relação ao acabamento, ó, o bloco de concreto celular feito só com espuma, aparentemente tem um acabamento mais fino, né? Ele não fica com os grãos de EPS na superfície, tem um acabamento mais fino, né? Em relação ao acabamento, o bloco de concreto celular sem o EPS fica mais bonito. Olha o bloco com EPS, ó. Ele fica com alguns grãos, ó, mas nos limites dele, alguns grãos flutuam e aparecem. Ele também fica com um acabamento bem bonito, não fica feio, mas o bloco feito só com espuma fica mais bonito. Claro que depende do gosto, tem gente que gosta da superfície rugosa desse jeito aqui, porque isso é bom para o rejunte, né? Ele adere bem melhor, mas para quem quer um bloco fino, com acabamento bem liso e uniforme, o bloco feito sem o EPS fica mais bonito. E a essa altura, você já deve estar se perguntando, mas Thiago, qual o tipo de agregado mais indicado e mais eficiente para fazer os blocos de concreto celular? Com o EPS ou sem o EPS? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso. Quando é mais indicado utilizar o EPS na composição do bloco e quando não é, como esse que a gente fez aqui. Resumindo essa história, basicamente o EPS é indicado quando você tem esse tipo de material por um preço acessível aí na sua região. Então tem locais do Brasil que é difícil conseguir EPS reciclado. E aí se você vai comprar o EPS bruto, sem ser reciclado, um EPS virgem, que nunca foi aplicado em nenhuma peça,
fica muito caro, vai aumentar demais o preço do seu bloco. Então não vale a pena utilizar esse tipo de EPS na composição do bloco. É mais vantagem você aumentar a proporção de cimento, gastar mais com cimento no seu bloco para poder compensar a perda de resistência. Porque na prática, a espuma, em comparação com o EPS, ela prejudica um pouco a resistência do bloco. Ou seja, se você faz um bloco só com EPS sem espuma, ele tende a ser mais resistente do que um bloco feito sem o EPS só com espuma. Então hoje a gente trabalha no equilíbrio. A gente tem uma proporção adequada de espuma e de EPS para a gente conseguir um bloco bonito, resistente e leve. E o melhor de tudo, a um custo baixo, onde a gente consegue oferecer para o mercado abaixo da média dos outros tipos de blocos similares a isso. Porém, se aí na sua região você não tem o EPS por um preço acessível, talvez não valha a pena você tentar fazer esse equilíbrio com o seu bloco e colocar uma pequena proporção de EPS para tentar reduzir o custo final. No final das contas, pode ser que o custo final do seu bloco aumente você inserindo o EPS reciclado na composição dele. Falando dos benefícios dos blocos, os dois blocos eles são bem leves, então eles favorecem a redução do peso final da estrutura. Eles são ótimos isolantes térmicos e também ótimos isolantes acústicos. São considerados corta-fogo, então se você precisa fazer uma parede que precisa ser isolante ao fogo, precisa ser resistente ao fogo, esse tipo de bloco é considerado bloco corta-fogo e é indicado para esse tipo de parede. Favorece uma ótima redução no custo com a argamassa de assentamento, porque para fazer 1 metro quadrado desses blocos, a gente faz com apenas 5 blocos e meio. Então a gente vai ter muito menos juntas de assentamento em comparação com 1 metro quadrado de tijolos cerâmicos, por exemplo, onde a gente precisa assentar 25 blocos de 20 cm por 20 cm. Esses blocos aqui, eles têm 30 de altura, 60 de comprimento e 10 de espessura, mas é fácil encontrar no mercado blocos mais espessos ou blocos menos espessos. A norma 13438 indica a partir de 7,5 de espessura, variando a cada 2,5. E aí você encontra blocos de 20 cm de espessura, 25 cm de espessura, enfim. Vai depender da necessidade do seu projeto. E o mais interessante desse tipo de bloco é a velocidade na execução do assentamento. Para você ter uma ideia, a minha equipe na obra, fazendo fechamento de galpão com esses blocos, já conseguiu assentar 500 blocos desse em um único dia. Isso dá mais de 100 metros quadrados de alvenaria. Então, com os blocos tradicionais, é muito difícil isso acontecer, considerando apenas uma equipe executando essa alvenaria. Como os blocos são bem leves, é muito fácil de movimentar, muito fácil de assentar, e aí você consegue alinhar com muito mais facilidade. Você confere prumo e puxa a linha para alinhamento muito menos vezes do que você trabalhando com blocos menores, e isso tudo favorece uma velocidade muito maior na execução das alvenarias e também dos acabamentos, porque a gente tem um bloco bem mais plano, as paredes ficam bem mais planas, então as camadas de revestimento são muito mais finas. Então esse tipo de bloco favorece muita economia na mão de obra para o assentamento e também na aplicação do revestimento por cima da alvenaria. Então era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Espero que você tenha entendido a principal diferença entre o bloco de concreto celular sem o EPS na composição e o bloco com o EPS na composição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um legal, e se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, porque senão você vai acabar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar. Chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.